Olá, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Nós somos o podcast Espírita Freestyle. Não somos freestyle porque nós fugimos de Kardec. Somos freestyle porque nós falamos sobre qualquer que seja o tema. Já desejando aqui um bom dia, boa tarde para a Belle e para o Amaury. Como é que vocês estão? Bom dia, Belle. Bom dia, bom dia. Estamos bem, estamos um pouquinho gripados, mas seguimos fortes. Bom dia para todos, bom dia, Daniel, bom dia, Mauri. Olá, bom dia, Isabelle, bom dia, Daniel, bom dia a todos que estão aqui compartilhando. Bom dia, boa tarde, boa noite também, não importando o horário que você vá assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos para nossos estudos aqui semanais. Perfeito. E hoje nós decidimos conversar sobre o ateísmo e o ceticismo. É interessante porque muito do sentimento do ceticismo acompanhou a investigação kardeciana, né, kardecista. Porque, enfim, qualquer que seja o conhecimento novo, para que seja considerado um teor de seriedade a esse conhecimento, é preciso que a investigação ocorra sem nenhum pensamento prévio, sem nenhum conceito prévio, né? E verificar se tudo aquilo que nós estamos vendo é verdade ou condiz com um novo conhecimento de fato, né? E acho que o sentimento de ceticismo é interessante e ele precisa, em certo grau, nos acompanhar, né? Em muitos momentos, né, da nossa vida. Não é receber uma mensagem de WhatsApp que vamos admitir que aquilo é uma verdade absoluta, né? É preciso que a gente investigue para ver se as notícias são de fato verdadeiras, né? Principalmente aquelas que acompanham com a mídia não vai mostrar isso, eles não querem que você saiba disso, etc, né? É algo importante para que a gente possa ter certos padrões de conhecimento e padrões de aceitação de verdade, né? Mas eu já peço aí as considerações iniciais da Belle e depois as considerações iniciais do Amaury sobre o tema. Podia ter começado pela Mauri nesse tema. Primeiras damas. É, como você começou, assim, o ceticismo e o ateísmo, ele me lembra que, primeiro, Kardec, ele, antes de fazer todo o estudo, né, de ser convencido a ir assistir os fenômenos, ele não acreditava muito em nada, na verdade, né? Ele via, inclusive, religião como uma coisa muito negativa, como controle social. Então, ele já foi muito cético, ver todos os fenômenos, e ele, na verdade, tentou, né, trazer uma lógica. Ele olhava embaixo das mesas, ele via, tanto que ele identificou os que eram um certo truque, e os que não eram, trouxe a curiosidade para ele do que realmente estava acontecendo, mas ele partiu do pressuposto do ceticismo, de não acreditar, né? E ao estudar profundamente, isso também trouxe para ele a liberdade de ir com a curiosidade e dizer, pô, mas espera aí, o que é isso, né? Então, aquilo ali não travou ele, não o afastou do fenômeno que estava realmente acontecendo, né? Na verdade, isso só fortaleceu e, lógico, o background dele de pesquisador, professor, né, fez com que ele desenvolvesse toda a metodologia para estudar o espiritismo. Interessante, assim, no aspecto histórico, né, da questão do ateísmo, ceticismo, né, vamos vincular as duas coisas que estão bem interligadas. É, Assim, um aspecto histórico, a questão disso, da questão das crenças ou não crenças, é o seguinte: começa na Idade Média, né, com aquela questão da igreja, a união da igreja com o Estado, aquela questão das inquisições. Então, na Idade Média, era praticamente inconcebível a pessoa não acreditar em Deus, porque não existia esse conceito de não acreditar. Todo mundo acreditava em Deus naquela época, praticamente, acredito. E depois veio a renascença, né, a questão do desenvolvimento econômico industrial, né? Eu acho assim que mais ou menos tem acontecido parecido com o efeito Mola, né? Porque as ideias religiosas começaram a pressionar a sociedade, houve aquela
a expansão, a mola foi personada. Depois houve a expansão da mola, na questão do ateísmo, do ceticismo e tudo mais, que acho que tem um ponto que foi bem pontual, por dizer, um ponto que foi bem pontual, na questão na Revolução Francesa, naquela questão do Robespierre e tudo mais, em que houve a ruptura da igreja com o Estado e as igrejas foram proibidas de realizar cultos, assim, de realizar cultos, então eles tiraram todos os santos e colocaram a Deus a razão, vamos venerar a razão. E também na Revolução Francesa, mudaram os nomes dos meses para que não tivesse nenhuma vinculação religiosa e até mesmo de domingo fizeram um novo calendário para que durante um certo período da Revolução Francesa, né, depois da queda da monarquia, em que a pessoa não soubesse qual era o dia de domingo, para que não tivesse nenhuma conotação religiosa no domingo. Fizeram isso, mas não durou muito tempo, não. A gente conhece. Então, a questão do ceticismo foi Revolução Francesa, aí no século XVIII, depois século XIX também, outras ideias também, materialistas e tudo mais. E Kardec também encarou tudo isso, encarou sabiamente e ele soube lidar com isso, e enfrentar as questões que eram pertinentes naquela época. Então ele tirou de letra muitas coisas, né? E vamos descobrir agora um pouquinho de como Kardec ele conseguiu refutar essas ideias e ele combatia também essas ideias naquela época, no momento dele. É interessante, Amaury, antes de eu pegar o primeiro texto para a gente ver o que é o ateísmo à luz do espiritismo, me lembra uma coisa, né? A sociedade, a humanidade, na verdade, não é a sociedade atual, né? A humanidade, ela vive, ela vive através de muitos ciclos, né? É, é como se o equilíbrio da humanidade fosse uma barra na vertical, a gente estica muito para um lado, e quando chega no limite, ela começa a romper para o outro lado, chegando no limite, e fica nesse indo e vindo, né? Indo e vindo, né? Isso tem relação com É o esticar a corda, né? isso. Isso tem a relação. Você deu o exemplo da mola, né? E é algo perfeito, assim. Isso nos remete a muitas linhas de pensamento, seja religiosa, seja política, seja social, qualquer que seja o aspecto, né? E é de fato interessantíssimo como que a gente se comporta, né, perante essas coisas que nos envolvem, né? Bom, aqui na Kardecpédia nós temos instruções práticas sobre as manifestações espíritas, e tem o vocabulário espírita. Kardec explicando o que é o ateísmo e o ateus. Isso aqui eu não sei o que significa, do GRA atheos. Do grego atheos, né? Do grego atheos. Composto de privativo de theos, Deus, isto é, sem Deus. No caso, a palavra, né? Está dizendo que, bem Mário Sérgio Cortella, né? Vem do grego Deus, o que, sem Deus, que não crê em Deus. O ateísmo é a negação absoluta da divindade. Quem quer que creia na existência de um ser supremo, sejam quais forem os atributos de que se lhe emprestem e o culto que se lhe renda, não é ateu. Então, qualquer crença que a pessoa possa ter, independentemente dela, é um ateu. Toda religião repousa necessariamente sobre a crença numa divindade. Essa crença pode ser mais ou menos esclarecida, mais ou menos conforme a verdade, mas não teria senso uma religião ateísta, porque a religião indica uma crença em algo, né? Algo além, enfim, existe a crença numa divindade, seja qual for. Eu nem falo na questão de crer em algo além da matéria, né? Mas crer numa divindade é uma religião normalmente. Eu acredito que 100% delas há uma divindade envolvida, né? Então não existe, Até os não povos tem pagãos, por exemplo.
Isso, exatamente. Não há, não existe senso uma religião ateísta. O ateísmo absoluto tem poucos prosélitos, porque o sentimento da divindade existe no coração do homem, mesmo na ausência de qualquer ensinamento. O ateísmo e o espiritismo são incompatíveis. É lógico, né? Uma base do espiritismo é a existência de Deus, não o Deus de qualquer que seja a religião, mas o Deus no sentido do Criador, o Criador não, assim, de um ente que a gente não sabe explicar, enfim, dizer o que é, aí a gente chama de Deus, que é a inteligência suprema, a causa Causa de tudo. primária ou a causa primeira de todas as coisas que existem, né? Que é essa consciência que gerou todas as leis e a gente, o nosso limite é esse, né? E, ou seja, todos nós aqui que somos espíritas, nós somos teístas, né? Nós podemos acreditar, por exemplo, no Deus bíblico, nós podemos acreditar nas divindades plurais presentes no paganismo, por exemplo, né? Aristóteles, ele era devoto da deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, do conhecimento, né? Da estratégia, por exemplo. E qualquer que seja a ideia contrária à crença numa divindade, a pessoa é um ateu, né? E existe a grande piada: sou ateu, graças a Deus. Interessante assim que eu acho assim, a questão do, assim, analisando assim friamente a questão do ATI, ateu, você ser ateu, você negar a existência de Deus. Eu fico pensando, cientificamente, metodologicamente, como é que você pode provar que uma coisa não existe? Você não prova nem que ela existe, nem que ela não existe. E agora? Mas esse é eu percebo que na ciência, né, essa falta, tipo, essa falta de como provar que não existe algo maior, alguns, né, não vou generalizar, Ave Maria. Antes já foi muito mais, mas assim, não conseguem, né, explicar, eles não conseguem explicar coisas, certos fenômenos. Eu lembro de ter lido um artigo simples, curto inclusive, de dizendo assim, o peso do corpo, nosso corpo, antes e depois da morte, e que havia diferença. E como se explicar se não existe nada? Então, assim, até coisas assim, que a gente pensa, tão simples, né? Você pesa antes e depois, e o peso é diferente. E aí a ciência não consegue. Essa questão da separação da ciência e da religião tem muita relação com o que a Amaury comentou, né? E Da na igreja. Idade Média, a religião ela dominava todos os aspectos da sociedade, inclusive o conhecimento científico, né? E que quando começou as pessoas a investigarem coisas que fugiam da crença religiosa dominante, essas pessoas elas eram perseguidas, né? Existe o caso famoso de Galileu, né? Existe o caso famoso de Copérnico, que Copérnico morreu, e depois que morreu, descobriram os escritos dele e publicaram, só que os escritos dele foram tratados como sendo heréticos. Então, No Bruno também. isso, Giordano Bruno, exatamente. Então, toda essa Giordano, né, italiano, Não é. toda essa relação que era assim muito violenta, né, da religiosidade com a ciência fez e construiu essa ideia de que um cientista e ser religioso não combinava, né? Eu, como professor de física, já vivenciei alunos perguntando e achando que eu era ateu por ser professor de física, né? Né, as coisas elas não precisam ser incompatíveis, né? Primeiro que por exemplo, imagina um professor de biologia, ou uma professora de biologia que seja protestante, no aspecto de que a gente sabe que as igrejas protestantes elas combatem o evolucionismo.
E é interessante porque eu já conheci pessoas que estudavam física, protestantes, e comentavam isso, né? Tipo, que o evolucionismo não era verdade. E é interessante, tipo, como é que a pessoa consegue equilibrar dentro dela mesma, intimamente, essas duas ideias, né? Porque se ele, quando ela for responder ou escrever alguma coisa que envolva no campo acadêmico que envolva algo semelhante a isso, ele precisa seguir aquilo que ele não acredita. Verdade. É interessante, é interessante. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a pessoa ela pode ser criacionista, não tem problema nenhum. Tipo, pode não acreditar na teoria da evolução, pode não acreditar na gravidade, pode acreditar que a Terra é plana. Isso, enfim, não vai interferir na forma que ela trata as pessoas, na forma que ela, enfim, acolhe os outros, na forma que ela pensa em relação às pessoas. Não necessariamente, né? Mas o que eu dizer aos meus alunos, ó, você pode acreditar que a Terra é plana, que o Sol que gira ao redor da Terra, mas quando você for responder as provas do Enem, lembre que existe gravidade, lembre da lei da gravitação universal, lembre da lei da evolução das espécies, porque é o que a prova vai cobrar de você. É o que a prova vai cobrar de você. Quando a gente fala sobre pessoas que são assim, né, os ateus ou os céticos, para mim me lembra muito assim, como tu falaste assim da igreja, né, do obscurantismo da época, da igreja mais antiga, mais romana, vamos colocar assim, mais tradicional, a perseguição às pessoas, né, à ciência. E essa perseguição fez com que se afastasse muito, e o pior era a perseguição à morte e a comprovação de que a pessoa estava certa depois. A perseguição à morte e a comprovação de que a pessoa estava certa logo depois. Então, assim, isso acabou afastando, né? Porque a igreja, ela usou, vamos deixar dessa forma, é, tudo isso para um controle social. Então, assim, você não pode acreditar, você não é o que a igreja disser e acabou. Infelizmente, né? Assim, não vou dizer que eu não vou dizer que o que é certo, o que é errado, porque vai de época, a gente sabe que existe toda uma evolução, inclusive, somos espíritos, se a gente não acreditasse nisso, né? Que a gente precisa passar por várias fases, até para poder o nosso espírito evoluir. E a gente tem necessidades diferentes no nosso mundo e pela evolução, mas que isso afastou, né? E aí traz essa briga eterna de tipo a igreja ela foi tão severa em um certo aspecto porque acabou puxando as pessoas para dizer não, peraí, o que é que tá acontecendo comigo? Então agora eu não acredito em nada. Então agora eu não acredito no Deus que você está dizendo. Então assim essa eterna briga, né? Que ainda traz um pouco. Eu percebo eu percebo que as pessoas ainda, muitas pessoas que se dizem céticas ou que elas se dizem, não, ateias, né? É mais por não acreditar no que ainda se prega, né? Desse Deus. Eu até costumo dizer, quando algumas pessoas vêm questionar sobre Jesus, ou enfim, né? Gostam de questionar quem é espírita, eu costumo dizer que nem Cristo era cristão. Cristo nasceu judeu. Então, assim, o que é que realmente importa? É aquilo que faz bem para cada um, né? A verdade de cada um. Eu não estou aqui, acredito que nenhum de nós, para mudar o pensamento de ninguém, né? O que faz bem, faz bem. Quem está bem consigo não vai ficar tentando mudar a ideia de ninguém. A gente só está debatendo aqui realmente para uma conversa, né? Para poder entender e estudarmos juntos, já que nós três somos espíritas nesse aspecto. Não, com Achei certeza, todos calados, não é nenhum deixei todos combate calados. à ideia de ninguém, como eu disse, né? Só pode ser ateia, pode ser criacionista, não tem absolutamente problema nenhum, Nenhum. né? Aqui na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1867, tem um texto que Kardec ele comenta em resposta
a brochura de Monsenhor Doponlop, por uma católica, em que esta senhora coloca, coloca aqui, ó, ela prova que em muitos pontos a igreja, sobre a causa do ateísmo, né? E que essa senhora, ela coloca, infelizmente eu não acho que não, eu não achei o nome da senhora. Coloca, só tem as iniciais, eu acho, né? Aqui, eu não sei. Porque Kardec, para preservar, né, Sim, a sim. identidade das pessoas, ele colocava esse E negócio. ainda mais a época E a sendo gente uma, aqui dando a cara a bater. não, e ainda mais a época sendo uma mulher que ainda a época de Kardec não era vista, as mulheres não eram vistas como pessoas dignas de consideração conceitual, né? Enfim. Interessante que É, Kardec já se preocupava com a lei de proteção de dados das pessoas, né? Na época sim, dele. é verdade. Quase as chagas do ateísmo, né? Quase as chagas do ateísmo, da incredulidade, não sei o quê. Aí essa senhora, ela diz assim, ó, ela prova, Kardec diz que essa senhora provou que em muitos pontos a igreja afastou-se do sentido real das escrituras e do pensamento dos escritores sacros. Que a religião não pode senão ganhar com uma interpretação mais racional que, sem tocar nos princípios fundamentais dos dogmas, se conciliasse com a razão. Esse primeiro ponto é interessantíssimo, né? Tipo, a igreja, segundo essa senhora, né, se afastou em termos até nos padrões de ensinamento sobre a origem dos textos, né? A origem da ideia sagrada de Jesus, né? Do amor ao próximo, do praticar o amor, inclusive aquele que pensa diferente, se desprender dos bens materiais, né? Essas ideias e a condenação eterna, né? Como se Deus fosse implacável no sentido de você errou, o limite de você se perdoar é até o limite em que você está vivo, né? Tipo, a pessoa. Essas ideias que muitas vezes entravam em contradição com a doçura apresentada por Jesus, ela foi, além disso, assim, a gente não tem como a gente não lembrar disso, né? A ação dos religiosos perante as pessoas muitas vezes decepciona, né? Quantas e quantas vezes a gente, quem vê o espiritismo como uma religião se decepciona com a ação dos médiuns famosos, dos palestrantes famosos, né? Em relação a qualquer coisa, né? E essa nossa visão muitas vezes ainda infantil promove que a pessoa, em vez de se decepcionar com o ser humano que cometeu o erro, se decepciona com a doutrina como um todo, né? Como se aquela pessoa fosse a representação pura e simples de qualquer que seja a doutrina. E não é, né? Apesar das religiões famosas ter, por exemplo, o catolicismo tem o Papa que representa a igreja. Ele representa a igreja oficialmente, mas o que é católico, ele pode ouvir o Papa e considerar as ideias dele, mas o Papa não é a igreja. Com fulano não é o espírito, não é o espiritismo. Nós não somos o espiritismo. É uma coisa até eu falei até de um psicólogo no YouTube o seguinte: não tem nada que nenhum ser humano no mundo é, faça que eu também não posso fazer também. Eu posso ser injusto, eu posso ter raiva, eu posso fazer qualquer coisa como qualquer ser humano desse planeta. Isso não quer dizer que vai invalidar o que eu falo, O o que eu. espiritismo. Hein? Não vai invalidar o espiritismo, tipo, ó, pô, você é espírita, como assim você fez isso, né? Então, o espiritismo, É, aí, não é assim, né? É igual, enfim, as pessoas elas são muito pão, pão, queijo, queijo, né? Tudo muito preto no branco, né? Isso é muito engraçado. Lógico, é um Exatamente, erro humano. Claro. exatamente. Tem
assim, muito da cultura pop faz essas criações fantasiosas para tentar representar a nossa realidade, né? E quando a gente se decepciona com alguém, no caso, algum personagem se decepciona com outro, ele sempre tem essa demonstração, tipo, o mundo não é dividido entre as pessoas boas e os comensais da morte, né? Parafraseando o Sirius Black. Que é uma frase legal, mas só tem nos filmes, inclusive, né? E é uma É frase muito verdade. legal mesmo. Tipo, o mundo não é dividido entre a luz e trevas, Pessoas boas e né? Nós vivemos muito mais na penumbra, que é aquela parte que recebe meia luz, né? Não é totalmente escuro, mas não é totalmente iluminado, do que o A ou B, né? E nós somos assim ainda, né? Só que a gente cobra daqueles que a gente admira que a pessoa seja perfeita, né? Seja o artista, o verdade. cantor, enfim, seja o ator, seja principalmente os líderes religiosos, né? E como essas pessoas, elas são pessoas, têm o direito de errar, mas a gente muitas vezes, ainda mais com essa política do cancelamento, né? As pessoas perdem o direito de errar, de se desculpar, ou enfim, né? De errar mesmo, né? Enfim, a gente cobra muito dos outros, principalmente aquilo que a gente não faz. Aqui no texto ainda da Revista Espírita, né, o Kardec continua, né, que o Espiritismo, fundado sobre as próprias leis da natureza, é a única chave possível para uma interpretação sadia. O Kardec, muitas vezes essa ideia, né, que o Espiritismo é a única chave, é isso, é aquilo, não é a crença no Espiritismo, mas a metodologia espírita, né? É o que ele coloca como a chave possível para uma interpretação sadia. O conhecimento das leis que regem as relações entre os espíritos e os encarnados nos dá essa interpretação sadia das escrituras sagradas. É isso que Kardec fala, né? Não é de você ser espírita, é no cachorro para você se salvar. Não é isso. E por isto mesmo, o mais poderoso remédio contra o ateísmo. Sim, é porque, enfim, a fé que o Espiritismo nos traz, a gente repete isso sempre, né? Uma fé que raciocinada, que por mais que os cientistas que combatam as crenças falam, façam isso ou aquilo para tentar refutar a mediunidade, refutar a comunicabilidade com os espíritos, por exemplo, a fé que a gente constrói, ela não é baseada no que um médium fala ou no que há num livro que um espírito escreveu, mas em todo esse corpo de conhecimento que o espiritismo nos apresenta e que quando a gente entra em contato, enfim, tudo fica mais claro, né? Tudo parece que de fato desvela, né? Retira-se o véu de coisas que estavam tapando a nossa visão. Esse tipo de coisa assim, esse tipo de coisa assim que faz com que a questão da racionalidade espírita, é isso que dá força para a gente dar sustentação. Então, assim, o Kardec falou a questão das leis da natureza, né? Muitos canais que são de ateísmo, de ceticismo, falam o seguinte, que Kardec não inventou nada, já pegou essas ideias. Kardec nunca falou que ele tinha criado alguma doutrina nova, que tinha colocado ensinamento novo. Ele nunca falou isso. Tá vendo? É a falta do conhecimento da pessoa de querer estudar um pouquinho o espiritismo. E Kardec pegou os ensinamentos que já tinham, as leis da natureza, e fez uma compilação, fez um estudo codificado sobre isso. Ele não criou nada sobre isso. Ele apenas observou e sistematizou, assim como Newton fez com a gravitação universal. Ele não inventou a gravitação universal e as três leis, ele apenas compilou coisas que já existiam na natureza. Pois é, Então, Mauri. eu Fala, ia. fala. Vai, força. Então, para mim que sou espírita, eu passo a ver as coisas de uma forma
Por exemplo, assim, primeiro que as pessoas às vezes questionam, né, sobre o porquê você é espírita, apesar de você não perguntar para a pessoa o porquê ela acredita em A ou B ou em nada, né, assim, essa, como a gente está falando, essa fé raciocinada das coisas, de tudo existe um porquê, e o porquê está mais em mim do que no outro, ou do que em uma outra figura, né, que é Deus. E fica difícil às vezes, eu percebo que, por exemplo, há os que têm religião, alguma outra religião, ou religiões, eles ficam sempre naquela dependência de que algo tem que me salvar, porque, né, eu sou imperfeito, Deus sabe, então ele tem que me salvar, porque dentro da minha imperfeição eu estou dando algum agrado a ele, seja esse agrado do jeito que seja, enfim. Ou aos que são muito materialistas, né, que aí já vão para o lado completamente oposto, de não existir nada, existe isso aqui, né, existe o material, que é o que eu tenho, e é nisso que eu acredito. E esse apego das pessoas ao mundo material, que eu não consigo, assim, saudável ou não, é o que muita gente consegue fazer no seu tempo, né? E assim, fica essa eterna briga. E aí a gente, que eu pelo menos me considero meio no meio ali, né? As pessoas, e aí, mas por que você é espírita? E eu digo, porque para mim faz sentido, né? Ser muito mais culpa minha, ser muito mais responsabilidade minha, evoluir ou não, é uma escolha minha, faz muito mais sentido para mim, dentro de toda essa loucura da vida, porque se a pessoa for pensar, pô, ou Deus é muito injusto, ou realmente não existe nada. Porque, assim, uns nascem com tanto, outros com tão pouco, e fora aqui nesse mundo, né? Pensar em uma esfera espiritual, que outros nascem anjos, outros pecadores, e, assim, enfim. Mas cada um com sua forma de ver as coisas. É a pedagogia de estímulo e resposta. Essa ideia, né? Agrado a Deus e eu tenho uma compensação. Quando a Mauri estava falando sobre que as pessoas, muitos que pregam ateísmo e combatem as ideias espíritas, né? Que Kardec tudo que Kardec compilou já existia, que não havia nada de extraordinário, é a ideia ainda infantil de que se há algo além da matéria, esse algo vai descobrir e informar para a gente algo que é espetacular e extraordinário, né? Como se o mundo que existe além da matéria fosse completamente diferente do mundo que vivemos agora, né? Além disso, no livro dos Espíritos, há muitas respostas que eu fico pensando assim, os Espíritos, eles precisam, aqueles Espíritos que participaram, né, da compilação do conhecimento da doutrina, precisaram muitas vezes encontrar exemplos que não são exemplos perfeitos para ilustrar uma ideia que não tinha como explicar com outro vocabulário. Porque quando a gente dá algum conceito, quando a gente explica alguma coisa, a gente faz isso usando sinônimos e que aqueles sinônimos faz parte do que a pessoa conhece. Dos Só elementos que, referenciais. exatamente. Só que muitas das coisas que Kardec perguntava e dizia, é assim que acontece? Aí muitas vezes os espíritos falam, do vosso ponto de vista, essa é uma boa exemplificação. Vai explicar a internet para um cidadão do século XI, o computador, Exatamente, o celular. exatamente. Então, além disso, além dessa ideia de que as coisas não são tão diferentes no mundo espiritual, né? As leis da natureza, elas são as mesmas aqui e lá. Além disso, os espíritos eles não podiam ir além da nossa capacidade de entendimento, de interpretação, né? É o que Jesus dizia, tipo, eu falo por parábolas porque é o jeito que vocês podem entender. Os Vai espíritos, perpetuar. exatamente, os espíritos de certa forma usavam também essa estratégia, e é uma estratégia pedagógica muito boa, tentando colocar um exemplo dentro do escopo conceitual que a pessoa tem,
para a pessoa entender algo que está acima, né, do padrão que a pessoa pode alcançar. Além de dar a oportunidade de entender dentro como é que eu digo, dentro do seu momento de Sim, vida, né? É atemporal, porque a cada momento, a cada evolução, aquela mensagem vai ficando mais, a gente vai começando a ver mais coisas naquela mensagem, é isso que eu quero dizer. sim, A cada momento que a gente vai clarificando, ou vai tendo capacidade de absorver ou de entender sim, de outra sim. forma, a gente vai, olha aqui, também estava falando sobre isso. E aí fica atemporal a mensagem, né? Até que tem que respeitar o nível de compreensão das pessoas, né? Caso contrário, fica aquela coisa como, por exemplo, teve um médium, acho que foi na Idade Média ou na Idade Antiga, ele contando na linguagem dele que teve um espírito, ele dizia que era um anjo que ele levou para o espaço, mas aí, como a mente daquela tinha que compreender o espaço, a questão dos planetas, então ele criava uma certa de analogias, de coisas que ele tentava colocar tudo no papel, né? Então, colocar imagem de fogo, carruagem de fogo, ou ser de alguma coisa cheia de olhos, coisas parecidas, que era o que ele conseguia traduzir as experiências que ele tinha, né? Ao meu ver, foi uma verdadeira violência assim intelectual para o cidadão, né? Esse tipo de experiência. Sim, sim. Kardec, ele tem lá na introdução do Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, na verdade, né, que é a introdução do livro, no Livro dos Espíritos, no item 17, ele fala sobre o ceticismo em relação ao espiritismo. E é um texto bem interessante, tem muita relação com o que a gente conversou há pouco a respeito dos cientistas, psicólogos, etc., que combatem a doutrina espírita, ou a mediunidade, ou a manifestação mediúnica, né? O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, né, nós vemos também muito isso, né? Origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns deem a questão por encerrada, como se a conhecessem a fundo. É interessante essa ideia do quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, e tem muitos pesquisadores da psicologia e que investigaram sobre a mediunidade tentando descrevê-la, né, como se fosse, por exemplo, uma manifestação mecânica. Muitas vezes essas pessoas elas vão visualizar o fenômeno já com uma ideia pré-concebida, né? É, um dos passos do método científico é a formulação de hipóteses, mas muitas vezes o cientista, quando formula uma hipótese, ele manipula os dados. Isso aí infelizmente, é comum. Muito comum. Manipula os dados, ou mesmo manipula a própria visão do fenômeno, que ele tem do fenômeno, para se aproximar da hipótese que ele tinha, né? Infelizmente, isso é muito comum, muito comum. Aí Kardec continua. Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Isso é mais pura verdade, né? Por mais instrução que a pessoa tenha, o bom senso, a razão, ela precisa nortear as, as investigações quaisquer que sejam, né? Você tentar indicar que uma pessoa como Chico Xavier, por exemplo, você pode ter muitas razões para, enfim, criticar Chico Xavier em alguma coisa. A pessoa pode ter, não tem problema nenhum. Mas negar a mediunidade dele é algo que você não está com bom senso nas suas palavras. Isso só me faz lembrar do filme, né? As Mães de Chico.
a quantidade de pessoas que, apesar, porque assim, né? Você não, só porque você acredita também num fenômeno desse, você não quer dizer que é porque você se tornou espírita, né? Por exemplo, como você diz, você pode não ser espírita e aceitar que Chico, respeitar que Chico era uma pessoa diferenciada, tinha a mediunidade, né? E eu lembro de uma cena de muitas pessoas, assim, pelo menos da vida de Chico, eu só conheço por filme, e aí ele escrevendo as cartas e as pessoas que ou eram céticas ou tinham outras religiões, enfim, não interessa, iam lá, recebiam as cartas dos seus entes queridos e não tinham nem como dizer que aquilo não era verdade. Inclusive, se eu não me engano, uma das cartas dele foi utilizada em um tribunal para inocentar uma pessoa. De tão verdade e, tipo, não tinha como dizer que aquilo ali não foi mensagem da pessoa, né, pós-morte. Então, assim, isso é muito. Você não precisa ser a coisa para acreditar em um fato, né? Verdade. Isso é interessante. Isso é muito, muito, muito interessante. E demonstra que o bom senso ele precisa nortear todas as nossas relações, com qualquer que seja a coisa, né? Seja numa análise de mediunidade, por exemplo, que a gente está falando sobre isso, seja qualquer que seja a análise, qualquer que seja a situação, né? Lá no Evangelho tem um texto, tem um, assim, eu indico, né, uma sugestão de leitura, né, na Revista Espírita de 1867, setembro, tem um texto de Camille Flammarion, Deus na Natureza, que ele toca sobre o ceticismo, né, e que é um texto interessante. Fica aí a sugestão para uma tarde de domingo preguiçosa, né? Mas lá no Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 7, né, o famoso Bem-aventurados os pobres de espírito, e a primeira mensagem é o que se deve entender por pobres de espírito. Kardec faz a citação do Evangelho de Mateus, Bem-aventurados os pobres de espírito, e ele busca aqui descrever o que é uma pessoa que tem pobreza de espírito, que basicamente é você desenvolver a humildade, né? Desenvolver a humildade. Agora, tem aqui uma parte, deixa eu ver, onde é que é, que Kardec comenta sobre aqueles que negam o orgulhoso, né? Aquele que se sente superior, aquele que se sente acima de tudo. A pessoa O muitas sabichão, né? isso, a pessoa ela é tão aqui, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. É interessantíssimo esse texto, né? Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúdo os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. É interessante, né? Que muitos desses, né, que se dizem ateus ou combatem as crenças dos outros, etc., é muito uma representação pura e simples do orgulhoso que não consegue perceber ou não consegue conceber algo ou alguém superior a ele mesmo, né? Seja em conhecimento, seja em poder, literalmente poder, né? Enfim, ele não consegue conceber. Então ele prefere negar. Isso reflete até mesmo na questão do conhecimento em si, né? Assim, e é interessante que Kardec diria hoje em dia com a internet que criou a legião de pessoas que se avolumam no mesmo tipo de confirmação e ficam propagando coisas assim superficiais que
que carecem um pouco mais de senso crítico ou de um pouco mais de, de estudo aprofundado. Fica apenas uma coisa superficial. É isso que, infelizmente, é uma das consequências dessa hoje em dia, a questão da superficialidade do conhecimento, que a pessoa não se debruça e a pessoa não procura realmente fazer um estudo aprofundado, investigar e tudo mais. Simplesmente às vezes, pega alguma notícia, alguma chamada, ou então alguma notificaçãozinha que aparece no celular e pronto, já se dá por vencido. Não se, como é que se diz? Não se dá o trabalho de estudar, não, não se dedica. Infelizmente é isso. Falta pesquisadores e estudiosos sérios para investigar realmente esse tipo de coisa. Exato. Assim, cada vez a facilidade, né, desse mundo que nós estamos, assim, também trouxe essa preguiça mental das pessoas e é só aceitar a mensagenzinha do WhatsApp, aceita aquilo como verdade, porque você concorda com aquilo e fica um pouco mais fácil, né? Já é sempre aquela história, né? Os copos cheios vão sempre acreditar naquilo que já não vai se questionar. Então, copos cheios não se tem para onde ir. Isso é verdade. E me preocupa, vindo desses investigadores que a gente comentou, combate a isso ou aquilo, e não ter esse olhar mais amplo, né? Não se aprofundar sobre esses temas, né? O combate ao conhecimento é algo muito comum, né? Muitas vezes a gente vê pessoas combatendo aqueles que se dedicam a estudar, né? Em que, enfim, não existe outra solução, mas os países sérios, eles investem na pesquisa e na investigação científica, porque isso ajuda o país a se desenvolver. Mas aqueles que combatem isso dizem para as pessoas que se dedicam a isso, que elas deveriam sair das universidades e dos laboratórios e irem trabalhar como se o estudar, como se o procurar e buscar o conhecimento não fosse um trabalho que também, enfim, é um trabalho como outro qualquer, né? É um trabalho que também exige tempo, exige dedicação, exige esforço físico, mental, né? Há prazos a serem cumpridos, como todo qualquer trabalho. E esse combate ao conhecimento, ele é talvez uma das coisas mais preocupantes que a gente visualiza hoje em dia, porque as pessoas elas não querem entender como que as coisas são de fato, né? É o que a Mori fala muito, né, do viés de confirmação. Eu tenho o meu preconceito em alguma coisa e eu quero que alguém que se apresente para um público confirme aquilo que eu já acredito e se ele confirma, eu não quero saber de onde ele retirou a fonte. Ao mesmo tempo, existe um movimento em que tenta simplificar problemas que são muito complexos, ou dar soluções simples a problemas que são muito complexos, né? E é importante que a gente saiba que não existe explicação simples para coisas que são complexas. É preciso, quando eu digo, ah, mas a pessoa vai falar sobre uma coisa e vai falar 2 horas, é porque é preciso tempo para que a gente possa entender. De fato, não tem como. Então, Não tem como. resumir em poucos caracteres alguma coisa, né, para poder caber num certo tipo de rede social, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E, enfim, e essa dinâmica que nós temos de que nós temos a sensação de que o mundo está acontecendo, que tudo está evoluindo, progredindo e todo mundo está ganhando dinheiro de forma fácil e eu não consigo. Isso deixa, enfim, cria em nós essa ansiedade, essa, enfim, necessidade de produzir muito mais do que a gente produz, né? Enfim, e corrobora com essa descrença, seja descrença no conhecimento, no trabalho acadêmico, etc., seja na descrença na religiosidade, na espiritualidade, ou naqueles que tentam, enfim, produzir algo de bom, né, para o mundo.
É porque é muito fácil, né? Você simplesmente dizer, ah, não acredito. O que você está falando aí, tipo, a pessoa não se dá o trabalho de estudar. Isso a gente pode trazer para qualquer tema, né? Não só o religioso. Mas não se dá o trabalho de entender, não se dá o trabalho de ir em fontes confiáveis e chega com a simples frase: ah, eu não acredito no que você está a dizer. Aí você diz tudo bem, você não pode acreditar. Ah, eu não acredito que a história, né? Eu não acredito que a Terra seja redonda. Aí a gente pensa, poxa, isso foi provado há tanto tempo. Então, assim, as pessoas elas começaram a desmerecer o conhecimento e o esforço do outro, que dedica a sua vida e seu tempo a fazer estudo sério. E isso é para tudo e qualquer coisa, né? Então, assim, é muito fácil você chegar e dizer, você para tentar, né, desmerecer aquilo para qualquer esfera da vida, você simplesmente dizer, ah, não, me prove que isso aqui não é verdade, aí fica tentando provocar o outro, né? E como você disse, se a pessoa diz, não, tudo bem, me dê 2 horas para eu poder. Ah, não. Você tem que me explicar em qualquer 10 minutos que seja. Não quer nem ouvir a explicação, não quer nem ouvir a explicação daquilo que está a questionar. Então, assim, não existe como você debater com esse tipo de pessoa ou desse movimento, né? Me explique em 5 minutos. Me explique, tá cada vez menor, né? Porque aí os releases estão em 1 minuto. E aí as pessoas Me não explique querem. um minuto. Me explique em 1 minuto. E é 1 minuto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você, pô. E os assuntos extremamente complexos. E as pessoas não querem mais. Elas consideram que é uma perda de tempo de vida para coisas complexas. Elas querem tudo mais simples. E isso é muito complicado para mim, muito complicado para mim. E para toda. E Kardec coloca muito isso, né? É, fala muito sobre isso. Para você mergulhar em qualquer conhecimento que seja novo para você, é preciso tempo, dedicação, disciplina, esforço para estudar, etc, etc, etc. Enfim, peço aí ao Amauri e a Bela as considerações finais, se existe algo que nós não falamos, que possa falar, para que a gente possa encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje da melhor forma, como sempre. Essa questão de nós devemos sempre ter um senso crítico, como o Kardec falou, um bom senso, para saber se você tem alguma dúvida, se aprofundar, pesquisar, ir além da nossa bolha e tentar, né? Se você realmente tem um interesse em conhecer, procure aqueles fontes confiáveis, veja o contraditório, enfim. É como aquela figura folclórica, né? Busquem conhecimento para você tentar não ficar apenas dentro da sua bolha e tentar ir além da superficialidade, porque hoje em dia tornar-se superficial é muito tentador, é muito cômodo para nosso estilo de vida, né? Infelizmente é isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Eu não tenho muito o que falar, acho que eu já falei tudo. Falo até demais. Mas eu agradeço, assim, eu acho que tem certos temas, lógico, a gente tanto eu quanto o Dani, quanto a Maureen, a gente vai lidar de uma forma um pouco, cada um, né? Forma mais superficial ou mais profunda, porque vai depender do conteúdo de cada um, mas nesse aqui a gente está sempre aprendendo. Gostei muito do nosso bate-papo. Obrigada a todos. Muito obrigado. Estamos todos aprendendo, né? Estamos todos a aprender, como diriam os portugueses. E, enfim, espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Eu, particularmente, sempre gosto muito de estar aqui com vocês. E, enfim, nas próximas semanas vamos continuar as nossas conversas, sempre buscando algum tema, entender este tema à luz do Espiritismo e à luz das ideias de Kardec. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.